Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Hoje celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. O Evangelho diz assim: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ascensão significa justamente isso. A partida de Jesus para o céu. O trecho do Evangelho proclamado hoje, diferente dos outros, na verdade, é o último capítulo, os 6 últimos versículos do Evangelho de Marcos. É por isso que o anúncio é feito assim. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. E o sentido da liturgia, ou seja, como disse há pouco, a partida, Jesus elevado aos céus, o sentido é justamente isso. A conclusão, Jesus completando a sua missão. Mas é também um sentido de início, de começo. Sim, porque Jesus também, ao concluir a sua missão e partir para o céu, ele deixa para nós, a partir dos seus discípulos, a missão de continuar esse anúncio. Ide por todo o mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. É o que nos pede Jesus no Evangelho, ao concluir a sua missão. Então somos nós que somos chamados a continuar essa obra missionária de Jesus, de levar o Evangelho, principalmente através do nosso testemunho, principalmente através da coerência de nossa vida, que possa estar então diretamente em sintonia com a fé que nós professamos. Esse é o grande chamado, essa é a grande missão. Continuar a obra de Jesus, continuar justamente esse anúncio, para que o reino de Deus possa estabelecer-se no meio de nós. Existe aqui também na liturgia um questionamento acerca desse reino de Deus. A primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos é o mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas. É por isso que ele começa falando assim: olha, no meu primeiro livro, diz aqui o texto, ou seja, o Evangelho que já escrevi, já tratei sobre a vida de Jesus, desde o princípio. De fato, o Evangelho de Lucas começa contando desde a anunciação do anjo, a infância de Jesus. Ele fala, então, eu já tratei de tudo isso, como na verdade Jesus esteve no nosso meio, propôs para nós uma maneira nova de entendermos e vivermos a nossa vida, como na verdade, num gesto de amor, entregou-se essa mesma vida pela nossa salvação, e pela paixão, morte e ressurreição, deu-nos pela remissão dos nossos pecados a salvação, o caminho aberto para o céu. Ele continua, olha, e como no final, na verdade, ele, depois de ficar entre nós ressuscitado, aparecendo diversas vezes, ele foi levado aos céus. Aí tem um questionamento que volta naquele ponto que o padre disse agora há pouco. Olha, Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel? É agora que vai implantarmos um momento de glória na nossa vida? Olha, uma maneira de nós entendermos esse questionamento desses discípulos e colocar, na verdade, essa compreensão na nossa vida, é como se nós fizéssemos a seguinte pergunta para Deus:
a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, eu tenho rezado tanto, eu tenho procurado fazer tudo certinho, eu fiz a novena, é agora que o Senhor vai resolver o que eu estou pedindo, é agora que o Senhor vai vir para resolver os meus problemas, é agora que o Senhor vai dar a cura que estou buscando para a minha saúde, para a saúde das pessoas que eu amo. E agora que o Senhor vai dar um jeito de resolver esse imbróglio, essa situação difícil que eu estou passando. É agora que o Senhor vai me dar paz. É esse o sentido da pergunta feita para Jesus. É esse o questionamento. Olha, nós estamos aqui, nós estamos caminhando, nós estamos junto contigo. Quando que vai acontecer isso que eu estou buscando desesperadamente na minha vida? Essa é a pergunta. Olha a resposta de Jesus. Jesus responde assim: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Sim, é verdade, meus caros irmãos e irmãs. Muitas vezes nós achamos que não acontece a resposta. Muitas vezes nós achamos que não estamos sendo atendidos. Porém, Deus nos aponta de diversas maneiras. Às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir, não consegue perceber. Porque o coração está fechado, tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, na hora que eu preciso, na hora que eu entendo. Eu. E aí a graça de Deus não acontece. Porque somos incapazes de percebê-la. Porque, na verdade, não buscamos uma verdadeira compreensão de nossas vidas. O que nós precisamos? Olha, vós recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Deus agindo em nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Jesus continua presente. Jesus está no meio de nós. Podemos recebê-lo, percebê-lo, a partir da palavra, do Evangelho que nos é anunciado. Podemos nos alimentar e estar na sua presença através da Eucaristia. A liturgia dos últimos semanas falava justamente isso. Nós somos chamados a permanecer em Deus, permanecer no seu amor, para que os frutos apareçam. Se nós permanecemos em Deus, diz Jesus aqui, recebemos o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. A grande missão, numa dimensão de fé, todo o esforço necessário para sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. A grande missão, a grande graça, esperarmos acontecer o que buscamos, mas uma dimensão de fé. Esperar que aconteça em nossas vidas acreditando, continuando a acreditar, alimentando-nos pelos ensinamentos, alimentando-nos pela Eucaristia, para que o amor de Deus aconteça. Ide a todas as pessoas anunciai, eu creio, Senhor. Aconteça em minha vida a vossa graça, aconteça em minha vida o vosso reino, que eu possa conhecê-lo através do amor, e o amor de Deus se estabeleça a partir de mim. Nós